Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, é uma bênção estar aqui com você. Seja bem-vindo ao canal Lição, eu sou Lúcio Rocha e hoje eu optei por esta forma mais simples de apresentar este vídeo, porque nós vamos trazer aqui um subsídio, talvez até seja uma indagação ou, quem sabe, uma dúvida sobre o texto áureo dessa lição, que está inserido no capítulo 22 do livro do Gênesis. O versículo 2 e o versículo 16 trazem a palavra único, teu filho único. Então aqui, quando Deus está falando com Abraão, pedindo para que Abraão sacrifique seu filho Isaque, o filho da promessa, aí ele diz teu filho único. Nós vamos entrar aqui não para trazer uma confusão, mas para esclarecimento deste texto que está inserida a palavra único. Sabemos que Abraão tinha Ismael e Isaque neste tempo. Então, aqui no texto áureo, na lição de número 7, que tem por tema uma prova de fé, a entrega de Isaque. Então, no texto áureo, diz, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22 e versículo 2. O versículo 16 aqui da nossa Bíblia, versículo 16 do capítulo, ainda do capítulo 22, diz assim: e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste a mim, o teu filho, o teu único. Então note que as expressões único, elas estão em dois versículos aqui nesta leitura. No capítulo 22, aí nos versículos 2 e versículos 16, Deus repete a mesma expressão. Já quero aqui agradecer a você por estar sempre aqui conosco, deixando o seu gostei e se inscrevendo no canal. Você que não se inscreve aí, deixa um comentário. O que você acha sobre realmente o texto original está escrito dessa forma? Ou Abraão ali foi somente usado de forma normal? Ou Ismael também nessa história que não entra aqui, ele é colocado meio que de fora? Deus diz, teu filho único? O que você acha? Comenta, compartilha e vamos interagir. Uma coisa é certa, a Bíblia não erra, ela está sempre com a verdade e a palavra de Deus, ela nunca entra em discordância. Quando Deus pôs Abraão à prova, aqui Deus estava simplesmente mostrando para a humanidade o que ele iria fazer. E esta prova de Abraão seria a prova de Deus. Então nós sabemos também que quando Deus pede Isaque em sacrifício, a gente entende também que Deus não aceitaria tal sacrifício. Por quê? Porque Deus nunca foi a favor de sacrifício humano, tá? Então, a palavra único, aqui, nós já podemos levar ela para Jesus, lá para frente, no Calvário. Mas está escrito na Bíblia, teu filho único. E como explicar aqui essa questão? Será que Deus não sabia que Abraão tinha um outro filho, Ismael? É claro que sim, Deus sabia. Só que aqui nós encontramos uma simples forma de descrição do texto. As nossas Bíblias, elas têm o texto justamente que foi traduzido para a gente colocando o termo único, que no hebraico, esta palavra é uma palavra hebraica, yahid, para se referir a único ou solitário. Esta forma foi inserida na tradução, na nossa tradução. Opa, a Bíblia está errada? Não é isso, a Bíblia não está errada. Os originais, eles mostram esta variação de palavras para se referir justamente a Isaque como sendo o filho da promessa. Mas a antiga tradução dos judeus, a Septuaginta, que foi a primeira e no meu caso, eu acredito que ela seja a mais considerada, né? Na minha opinião, é a mais considerada. A Septuaginta, ela descreve a palavra agapetos. Então,
nesta palavra agapetos, quer dizer amado. Então, quando Deus diz o teu filho amado, então aqui justamente o termo mais apropriado para se colocar nas nossas traduções deveria ter sido o termo agapetos, que quer dizer amado. Só que essa tradução, ela não foi colocada dessa forma, foi colocado o termo, justamente o termo iahid, do hebraico, que quer dizer único ou solitário. Mas nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante, a palavra de Deus ela é inerrante, e então nós podemos encontrar aqui uma descrição em que Deus chamaria Abraão para fazer um sacrifício no qual Deus estaria justamente demonstrando para a humanidade que ele prova o seu amor para conosco. Quando nós discorremos no capítulo 22 do Gênesis, em se falando aqui destas palavras, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: e ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Aqui nós vemos claramente que existe uma alusão quando Jesus ele foi levado e ressuscitou ao terceiro dia. Aqui já se falava da sua ressurreição. Abraão preparava Isaque para ser levado até o lugar do sacrifício. Porém, naquele local do sacrifício, existia já uma alusão que Cristo seria sacrificado. Então, quando Deus disse a Abraão, toma teu filho, Isaque, a quem tu amas, agapetos, só que aqui está escrito iahid, teu filho único, iahid, único, no hebraico. As palavras gregas aqui não poderiam ser colocadas porque o Antigo Testamento foi colocado justamente no hebraico. O Novo Testamento no grego, então no grego seria outra palavra, no caso, agapetos. Tá? Mas aqui nessa tradução seria a mais correta, a aplicação. Então eu quero aqui mostrar que Jesus, ele era quem estava sendo apresentado neste sacrifício de Isaac. Deus estava mostrando para nós o que ele iria fazer. No versículo 1 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E tentou Deus a Abraão. Na tradução original está escrito, e Deus provou a Abraão. E Deus prova a Abraão. Então a gente já leva lá para Romanos no capítulo 8, versículo 5, que diz que Deus prova o seu amor para conosco. Então aqui Deus estava provando a si mesmo. Abraão estava sendo usado para ilustrar o sacrifício que Deus faria, onde Deus provaria o seu amor para conosco. Então, quando a gente vê no versículo 2, teu filho único, palavra hebraica iahid, ela é colocada como se fosse único ou solitário. Porém, a Septuaginta usa o termo agapetos, que quer dizer amado. E quando a gente vê esses termos aqui, dentro deste estudo que eu vejo, eu nada mais consigo enxergar do que, senão, Deus mostrando o que ele iria fazer pela humanidade. Abraão, ele estava aqui no lugar de pai, sendo uma figura do próprio Deus, demonstrando o seu amor. E Isaac, a figura de Cristo, demonstrando a sua fidelidade, a sua obediência ao Pai. Muito bem. No versículo 3, diz assim, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aí diz, versículo 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então, aqui já mostra que havia uma ressurreição
mostrando, apontando para Cristo, que ao terceiro dia ressuscitaria. Quando nós vemos aqui esse texto sendo usado de forma totalmente figurativa, mostrando que esse sacrifício simbolicamente representaria, Jesus ele fala lá em João 8. Então aqui Jesus diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando Abraão estava apresentando Isaque para o holocausto, naquele momento, figurativamente, Deus estava fazendo do seu filho o sacrifício pela humanidade. Então a gente vê, até mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 11, os versículos 17, 18 e 19, onde se fala disso que Abraão ofereceu o seu filho único. Aqui, mais uma vez, essa expressão deveria ser seu filho amado. Nessa expressão de amado, a gente vê também que na aparição de Deus no Novo Testamento, quando Jesus está sendo batizado e também na transfiguração, Deus diz, este é meu filho amado. Então o sacrifício de Isaque, meus irmãos, não tinha nada a ver simplesmente com algo normal, mas sim com algo figurativo relacionado a Deus demonstrando o seu amor pela humanidade, entregando Jesus para morrer na cruz. A Bíblia ainda diz no capítulo 22 do Gênesis que Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Isaque levou a lenha do holocausto até o lugar onde ele seria sacrificado. Ele foi obediente, assim como Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nada tem a ver aqui com Abraão. Este momento nada tem a ver com Abraão. Este momento tem tudo a ver com Deus, com Jesus, o amor de Deus pela humanidade, o amor que Cristo tinha pela humanidade, o amor, a obediência de Cristo pelo Pai. Nada tem a ver com Abraão, nada tem a ver com Isaque, mas tudo sim tem a ver com Deus e com Jesus. Tudo a ver com eles dois. Então, note-se que quando se inicia o texto de Abraão, no versículo 2, teu filho amado, certo? Nesse seria o texto correto da Septuaginta, a forma correta na palavra agapetos. E note-se que no mesmo texto ainda, na mesma direção, na leitura sequencial, mostra-se que no versículo 4, e ao terceiro dia, ele viu de longe o lugar. Note que dentro da leitura está escrito: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então nós podemos sim afirmar de forma categórica, de forma cabal, que não se trata de Abraão, não se trata de Isaque, mas sim do próprio Deus. Deus usou a vida de Abraão, o testemunho de Abraão, para dar testemunho de que ele amava a humanidade e que tinha um plano para nos salvar. Então não é nada sobre Abraão, não é nada sobre Isaque, mas sim é tudo sobre Deus, é tudo sobre Cristo. E quando a gente vê aqui essas expressões dentro deste contexto do capítulo 22 do Gênesis, nós podemos nos alegrar, sim, nós podemos rir, nós podemos isaquear com esta leitura, porque Deus, ele prova o seu amor para conosco. Deus provou Abraão, não era nada sobre Abraão, mas era tudo sobre Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo, o fato de Cristo ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Então, quando a gente vê essa expressão no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, a gente entende que não é nada sobre Abraão, não é nada sobre Isaque, mas é tudo sobre Deus.
E a gente vê quando o anjo aparece que Abraão coloca o menino no altar. Abraão, um velho com mais de 100 anos, debilitado por sua idade, ele não tinha força para segurar o menino. E Isaac poderia justamente ter se recusado. Ou dito assim, meu pai não está bem da cabeça. Meu pai vai fazer algo que não é certo. Mas Isaac, ele foi obediente. E ele se deita no altar em obediência, assim como quando Jesus estava no Getsemane, Jesus disse, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus foi obediente ao Pai, e até a morte de cruz. Então, da mesma maneira como Isaac demonstrou, como Abraão fez, tudo era sobre Deus. Deus provou que nos ama. Se nós formos olhar outros textos, tudo vai dar em Deus. Então, eu quero aqui simplesmente dizer que Jesus foi simbolizado por Isaac. Em forma figurativa, Abraão acreditava que, mesmo das cinzas, porque é isso que acontecia com o holocausto, quando se era colocado o holocausto, no caso, o animal era colocado no altar, ateava-se fogo, então o que restava eram cinzas. E Abraão acreditava que mesmo depois do holocausto ser consumido, seu filho ser consumido, então ele ressuscitaria das cinzas. Essa era a esperança de Abraão, de uma forma tão maravilhosamente espiritual que Abraão creu que Deus traria Isaac de volta. Mas Deus prova o seu amor para conosco. E ele entregou o seu filho, simbolizou com Isaac, usou Abraão para demonstrar o seu amor por todos nós. Então, concluindo, Deus, ele usa Abraão para se demonstrar, para demonstrar o seu amor para conosco. E quando o texto diz teu filho único, ali foi colocado na nossa tradução a palavra justamente Iahid, que quer dizer filho solitário ou filho único. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração e também no batismo, a voz do céu diz, este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tem alegria. Essa expressão de alegria, ela é demonstrada de forma de risos. Então, nós sabemos que quando nós estamos felizes, a alegria, ela pode ser justamente demonstrada de maneira física em forma de risos. Então, isso é a expressão de algo que está interno e que sai, fazendo com que a demonstração ela seja notória, visivelmente falando. Aqui, então, eu já quero aqui agradecer a você por estar sempre aqui conosco, deixando o seu gostei e se inscrevendo no canal. Você que não se inscreve aí, deixa um comentário. O que você acha sobre realmente o texto original está escrito dessa forma? Ou Abraão ali foi somente usado de forma normal? Ou Ismael também nessa história que não entra aqui, ele é colocado meio que de fora? Deus diz, teu filho único? O que você acha? Comenta, compartilha e vamos interagir. Uma coisa é certa, a Bíblia não erra, ela está sempre com a verdade e a palavra de Deus, ela nunca entra em discordância. Ela está sempre de forma concordantemente com todos os textos. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição de EBD, em nome de Jesus. Amém.